No mês de maio de 2025, a influenciadora digital Virginia Fonseca e o influenciador Rico Kids foram chamados para depor na CPI das apostas esportivas, mais conhecido como CPI das bets. O motivo? A promoção desenfreada de plataformas de jogos de azar para milhões de seguidores, boa parte deles jovens, sem qualquer alerta sobre os riscos de vício, endividamento ou ilegalidade. Um marketing leve, superficial, bonito, mas que contribui diretamente para a ruína financeira de milhares de brasileiros. Foi a partir desse caso que surgiu a ideia deste iceberg, porque Virginia e Rico não são os únicos, eles são apenas o topo de uma estrutura muito mais ampla e muito mais podre, as dos influenciadores brasileiros de caráter duvidoso. Pessoas com alcance de mídia maior que muitas emissoras, com contratos milionários e idolatria de multidões, que usam essa influência com descaso absoluto pelas consequências. Este vídeo não é sobre polêmicas vazias, é sobre o poder da influência mal utilizada, sobre quem lucra com a exposição irresponsável, quem manipula emocionalmente o público, quem abusa do prestígio que tem e jamais presta contas. Eu lhe apresento o iceberg de influencers brasileiros com um caráter duvidoso, uma camada mais irresponsável que a outra. Camada 1. VTube, nome artístico de Vitória Moraes, começou sua carreira no YouTube, ainda adolescente, criando conteúdos voltados para o público teen. Com o tempo, migrou para as realities e se consolidou como uma figura popular nas redes sociais, somando dezenas de milhões de seguidores. Mas apesar do carisma, sua trajetória está marcada por uma série de controvérsias que colocam em xeque a imagem de boa moça que costuma apresentar ao público. Em primeira grande exposição negativa, aconteceu no Big Brother Brasil 2021, onde a Vi se tornou alvo de críticas e memes por conta da sua baixa frequência de banhos, algo que foi amplamente comentado e virou piada nas redes sociais. Mas além disso, o que chamou a atenção do público foi sua conduta considerada manipuladora dentro do jogo. Ela transitava de grupo em grupo com facilidade, evitando conflitos e jogando em todas as frentes. Isso gerou críticas não só por parte dos participantes, mas também de telespectadores que a consideravam falsa e estrategista ao extremo, mesmo com a imagem pública de pessoa sincera e direta. Após o BBB, VTube intensificou sua atuação como influenciadora de marcas. No entretanto, foi acusada diversas vezes de não sinalizar corretamente publicidades, algo que vai contra as regras da CONAR. Ela também já fez divulgação de produtos sem qualidade comprovada, como cosméticos e itens de emagrecimento, o que levanta questionamentos sobre a responsabilidade social e influência sobre um público majoritariamente jovem. Mesmo com todas as polêmicas, VTube segue crescendo e influencia milhões de pessoas diariamente, especialmente adolescentes e jovens adultos. Esse poder, quando usado de forma superficial e irresponsável, pode contribuir para normalizar atitudes problemáticas, como manipulação social, consumo sem consequência e ausência de autocrítica. Carlinhos Maia é uma das figuras mais conhecidas do entretenimento digital brasileiro, famoso por construir uma narrativa de superação nas redes sociais. Vindo de origem humilde em Alagoas, ele ganhou notoriedade com vídeos sobre sua família e sua vida em comunidade, alcançando milhões de seguidores no Instagram. No entretanto, com o passar do tempo, sua imagem passou de queridinho do Brasil para uma figura controversa e cercada de críticas sobre seu comportamento fora das câmeras. Carlinhos foi repetidamente acusado de humilhar funcionários e familiares, usando a intimidade deles como conteúdo humorístico. Ele constantemente grava pessoas em situações desconfortáveis, sem que haja necessariamente um consentimento claro, gerando debates sobre violação de privacidade disfarçada de humor caseiro. Um dos casos mais emblemáticos foi quando ele gravou sua empregada doméstica em situações privadas, com piadas que muitos consideravam ofensivas. O episódio gerou revolta nas redes, com críticas sobre elitismo, abuso de poder e exploração emocional. Carlinhos também já foi acusado de comprar seguidores e inflar números de engajamento, o que coloca em dúvida a autenticidade do seu alcance nas redes. Investigações feitas por especialistas em marketing digital mostraram picos anormais de crescimento e interações não naturais em seus perfis, algo comum em perfis que tentam manter uma imagem de relevância artificial. Essas práticas são extremamente problemáticas, especialmente para marcas que contratam influenciadores com base em números que podem ser, em parte, manipulados. Em momentos de crise nacional como a pandemia da Covid-19, Carlinhos foi fortemente criticado por promover aglomerações, fazer festas e agir com desdém a recomendações sanitárias, mesmo com apelos de médicos e autoridades. Ele insistiu em fazer eventos presenciais, o que gerou revolta pública, especialmente por seu alcance com pessoas de classe mais populares, que muitas vezes o tomam como exemplo de comportamento.
Jéssica Caiane, mais conhecida como GK, é uma influenciadora e comediante que começou sua carreira com vídeos bem-humorados nas redes sociais, conquistando um público fiel. Ao longo do tempo, expandiu a sua atuação para eventos e televisão, sendo responsável pelo famoso Farofa da GK, uma festa que reúne diversos famosos. Apesar do carisma e da ascensão meteórica, seu nome se viu envolvido em várias polêmicas que colocaram em dúvida sua conduta profissional e pessoal. O evento anual organizado pela GK se tornou um fenômeno da cultura pop brasileira, reunindo dezenas de influenciadores e celebridades. Porém, a ostentação extrema e falta de limites e a superexposição e de comportamentos inapropriados transformaram o evento em um retrato de hedonismo desenfreado nas redes sociais. Durante as edições da Farofa, já houve relatos de excesso de álcool, briga entre os convidados, relações expostas ao vivo e até acusações de humilhação a funcionários nos bastidores. Apesar de se vender como algo espontâneo, críticos apontam a festa como um circo armado para autopromoção e contratos publicitários milionários sem preocupação com o impacto social. GK também já foi acusada por profissionais que trabalharam com ela de ser difícil nos bastidores, com episódios de estresse, gritos e desorganização em gravações, entrevistas e campanhas. Uma das polêmicas mais notáveis foi sua entrevista tensa no Late Night, programa de Tata Werneck, onde a humorista se incomodou com piadas feitas e respondeu com rispidez, gerando críticas sobre falta de profissionalismo e egocentrismo. Por fim, analistas de cultura pop já levaram discussões sobre como GK representa o modelo de narcisista moderno de influenciadora, cuja autoestima depende do hype digital constante. O problema? Quando o holofote apaga, o comportamento se torna errático. GK já passou por momentos de afastamento das redes, alegando problemas emocionais, mas sempre retornava com ações grandiosas e polêmicas logo em seguida, levantando dúvidas sobre a sinceridade dessas pausas. Lucas Angel é um influenciador que construiu sua carreira com vídeos de humor voltados para o público jovem nas plataformas Vine, YouTube e mais recentemente no TikTok. Ao contrário de outros nomes dessa camada, sua imagem pública sempre foi a de alguém sem polêmicas, simpático e acessível. No entretanto, nos bastidores da sua carreira, surgiram diversos relatos e evidências que colocam sua postura profissional e ética sob questionamento. Ex-funcionários e colaboradores de Lucas já relataram em redes como o X, antigo Twitter, e no LinkedIn que o influenciador mantém um ambiente tóxico de trabalho, especialmente em sua empresa de produção de conteúdo. Os relatos envolvem assédio moral, excesso de cobranças fora de hora, falta de reconhecimento e uma cultura organizacional centrada no ego do criador. Em uma thread do X ou Twitter que viralizou em 2023, uma ex-produtora relatou que Lucas tinha um comportamento controlador, revisando absolutamente tudo com uma postura hostil, e demitia funcionários por motivos fúteis, como não rir das piadas nos bastidores ou atraso de minutos. O caso não gerou grandes repercussões na mídia tradicional, mas ficou marcado dentro da bolha profissional da área de audiovisual. Externamente, Lucas continua sendo visto como fofo e divertido. Internamente, porém, profissionais do meio publicitário e do audiovisual descrevem uma figura vaidosa, difícil de lidar e com pouca autocrítica. Essa dicotomia entre persona e bastidores é justamente o que faz com que muitos questionem o real caráter por trás da imagem digital. Camada 2. Tainara Oji surgiu nas redes sociais como um dos primeiros grandes fenômenos do Snapchat no Brasil, conquistando o público com seu humor espontâneo, sotaque marcante do Maranhão e uma presença leve e divertida. Com o tempo, consolidou sua carreira como apresentadora, embaixadora de marcas e o rosto de campanhas de diversidade e inclusão. Mas por trás da imagem de influencer do bem e representatividade nordestina, Tainara se envolveu em controvérsias que colocaram em xeque a autenticidade de sua figura pública. Tainara sempre foi uma voz ativa nas redes sociais ao defender pautas como representatividade regional, valorização da cultura nordestina e inclusão social. No entretanto, críticos passaram a acusá-la de utilizar essas pautas como ferramenta de autopromoção, criando um discurso socialmente engajado apenas para manter contratos com marcas e se posicionar como uma figura inalcançável no universo publicitário. Um exemplo citado foi quando ela criou o evento São João da TAI, um festival grandioso do Maranhão, supostamente beneficente. Apesar da causa nobre, arrecadar fundos para a Unicef, houve fortes críticas sobre a estrutura do evento, a alta presença de influenciadores do Sul-Sudeste, que nada tinham a ver com a cultura local, e o fato de que grande parte do foco era na imagem dela como celebridade e não nos beneficiários da causa.
O São João da TAI, que deveria ser um exemplo de responsabilidade social, acabou virando alvo de denúncias sobre excesso de gasto com estrutura, decoração luxuosa e camarotes VIPs, enquanto as ações diretas de doação e apoio a comunidades eram pequenas e pouco transparentes. Vários influenciadores que participaram das edições de 2022 e 2023 relataram que o evento parecia mais uma Lollapalooza de stories do que uma iniciativa solidária. Além disso, o marketing pessoal da Tainara dominava a narrativa. Ela era o centro das atenções, das fotos e dos vídeos, gerando suspeitas sobre o verdadeiro propósito por trás dessa filantropia e desse evento. No meio publicitário, também circulam relatos de que Tainara é altamente seletiva com quem se relaciona profissionalmente, priorizando contatos com grande alcance e influência. Vários criadores menores que a ajudaram no início relataram que foram descartados assim que ela ganhou projeção nacional. A fama de acessível para o público, mas elitistas nos bastidores, se espalhou entre profissionais e produtores, que veem a Tainara alguém que domina o jogo da influência como negócio, mas com pouca fidelidade às raízes que a levaram ao topo. Jade Picon começou como influenciadora de moda e estilo de vida ainda na adolescência, ao lado do irmão Léo Picon, e cresceu em meio de uma estética milimetricamente construída para atrair marcas e seguidores. Com o tempo, se tornou um verdadeiro case de marketing pessoal no Brasil, jovem, rica, empreendedora e constantemente no topo dos trending topics. No entretanto, sua trajetória meteórica não passou ilesa de críticas, sobretudo no que diz a respeito de privilégios, falta de preparo e silenciamentos oportunistas. A maior polêmica da sua carreira foi, sem dúvida, sua escalação para viver Chiara na novela Travessia da TV Globo, em 2022. Jade, que nunca havia feito teatro ou estudado atuação formalmente, conquistou o papel de protagonista em uma das maiores emissoras do país, sem qualquer experiência artística relevante. A decisão gerou revolta entre atores e atrizes profissionais que denunciaram o favorecimento por influência e número de seguidores e não por mérito ou talento. Diversos artistas apontaram a situação como um exemplo claro de nepotismo midiático e influência digital dominando o espaço artístico, prejudicando quem realmente estuda e batalha por oportunidades. Ao longo dos anos, Jade se auto-intitulou uma menina mulher de negócios, mas os produtos lançados por ela, de roupas a cosméticos, quase sempre foram frutos de parcerias com grandes empresas já estruturadas, sem o risco ou investimento típico de um verdadeiro empreendedor. Ela nunca precisou começar do zero, já nasceu com capital, estrutura, visibilidade e rede de contatos. Ou seja, o discurso meritocrático de que conquistou tudo com esforço desmorona diante do contexto privilegiado em que foi criada. Muitos a veem como um símbolo de empreendedorismo de fachada, alimentando por influência e estética, mas vazio de conteúdo ou luta real. Grande parte do conteúdo de Jade gira em torno de moda, estética e a vida perfeita, que é quase sempre acompanhada de publicidade. Apesar de atingir milhões de jovens, Jade pouco utiliza sua influência para educar, provocar reflexão ou incentivar engajamento social. Há uma estética bonita, mas sem substância, o que leva muitos a considerá-la um dos grandes exemplos de infotenimento alienante no Brasil. Ela se encaixa no perfil de influenciadora que parece não errar porque nunca se expõe de verdade, mas justamente essa blindagem extrema gera dúvidas sobre a integridade por trás da imagem idealizada. Juliette Freire se tornou um fenômeno nacional ao vencer o Big Brother Brasil 2021, com uma das maiores porcentagens da história do programa. Sua trajetória de superação, discurso de empatia e postura genuína diante dos conflitos conquistou o país e rapidamente se tornou uma das maiores influenciadoras brasileiras. Mas com o tempo, o que era visto como autenticidade começou a parecer estratégia, e seu silêncio em momentos críticos gerou desconfiança sobre suas reais convicções. Desde a sua saída do BBB, Juliette foi colocada no topo da cultura pop brasileira, contratada por grandes marcas, abraçada por artistas de peso como Anitta e promovida como a representação nordestina com orgulho e carisma. Porém, críticos e ex-fãs começaram a notar uma transformação brusca de postura. A mulher combativa e fala direta do BBB passou a adotar um tom mais brando, neutro e até alienado, claramente moldado para o mercado publicitário. Em pouco tempo, o que era carisma virou produto. Juliette se tornou um case de marketing, com uma imagem imaculada e cuidadosamente blindada, algo bem distante da realidade que dizia representar.
Sua transição para a música foi outra questão que gerou polêmica. Sem carreira anterior no meio artístico, Juliette lançou um app produzido por nomes consagrados da MPB e ocupou palcos antes mesmo de provar seu talento como cantora. A recepção foi mista. Enquanto parte do público comprava a nova fase, críticos apontavam que Juliette ocupava espaços por influência e contatos, não por mérito artístico real. A acusação mais comum era de que ela pulou etapas que artistas lutam por anos para alcançar, e ainda foi vendida como a nova voz da música popular brasileira, mesmo sem bagagem, técnica, originalidade. Hoje, Juliette representa um caso emblemático de como a cultura da influência transforma figuras populares em produtos inofensivos, moldados por assessorias, contratos e interesses, apagando o que havia de autêntico no processo. Camada 3. Felipe Neto é uma figura que passou por diversas fases públicas. Começou como um youtuber revoltado, tornou-se empresário de sucesso, depois se reinventou como formador de opinião política e ativista social, mas essa transformação radical, embora louvada por alguns, é vista por muitos como incoerente e oportunista, alimentada por um histórico de posturas duvidosas, apagamento do passado e uma constante necessidade de centralizar o discurso público em si mesmo. Antes de ser aclamado como voz da razão no Twitter, Felipe Neto era o youtuber dos vídeos de ódio teatralizado, onde atacava tudo e todos com arrogância e escárnio. Seus vídeos antigos traziam falas extremamente problemáticas, machistas, preconceituosas e elitistas. Ele mesmo admitiu já ter feito piadas transfóbicas, homofóbicas e xenofóbicas. Embora hoje critique esse comportamento, ele demorou muito para reconhecer publicamente esses erros, e muitos acreditam que só fez quando a pressão se tornou insustentável. O apagamento sistemático desses vídeos e a tentativa de reescrever sua trajetória como sempre tivesse sido progressista são vistas por críticos como uma revisão conveniente da sua própria história. Com o passar dos anos, Felipe adotou uma postura cada vez mais combativa na internet, se posicionando firmemente contra o bolsonarismo, o negacionismo e a extrema-direita. Isso lhe rendeu admiração por parte do público progressista, mas também revelou um ego inflamado e uma intolerância crônica a críticas. Felipe costuma atacar qualquer pessoa, inclusive aliados ideológicos, que ousem discordar de sua visão ou criticar suas ações. Ele constantemente usa sua enorme base de seguidores como instrumento de pressão, chegando a expor pessoas comuns ou jornalistas que o criticam, alimentando o que muitos consideram linchamento virtuais travestidos de debate. Felipe Neto já defendeu empresas como iFood e outras corporações criticadas por práticas questionáveis, mesmo se dizendo defensor das pautas sociais e trabalhistas. Também já protagonizou polêmicas como a distribuição de fake news, a acusação de manipular informações e, mais recentemente, a tentativa de se colocar como um candidato político informal, mesmo sem experiência institucional. O resultado é de um influenciador que oscila entre o papel de justiceiro e o de figura autoritária, que prega a democracia, mas, na prática, não aceita o contraditório. Camila Loures se tornou conhecida no YouTube por seu conteúdo leve e voltado ao público adolescente, desafios, vlogs, tags, comidas gigantes e collabs com outros influenciadores. Com carisma, voz marcante e linguagem acessível, construiu um império de seguidores, que só cresceu com o sucesso do seu quadro 24 horas fazendo algo. No entretanto, por trás da fachada divertida e animada, começaram a surgir denúncias de ambiente tóxico, exploração de equipe e atitudes extremamente problemáticas, fora das câmeras, é claro. Ex-funcionários e ex-integrantes do seu grupo de gravação começaram a relatar que o ambiente nos bastidores era tóxico e controlado, com cobranças exageradas, longas horas de trabalho sem compensação justa e uma postura de centralização a egoísmo por parte de Camila. Em 2022, Camila Loures foi cancelada nas redes sociais após acusar um motorista de aplicativo de expulsá-la do carro injustamente, gerando uma grande onda de revolta e ataques contra o profissional. No entretanto, o próprio motorista divulgou o áudio da corrida, provando que Camila tentou burlar as regras da plataforma, insistindo em manter o carro parado enquanto gravava conteúdo, algo que é contra a política do aplicativo. A tentativa de manipular e a narrativa para parecer vítima pegou muito mal. O público viu ali uma tentativa clara de usar influência para prejudicar um trabalhador, além de levantar o debate de como grandes influenciadores, com milhões de seguidores, podem colocar em risco a vida de pessoas comuns com uma simples publicação.
Apesar de sua imagem ser associada ao conteúdo leve, a influência de Camila é enorme, especialmente entre crianças e adolescentes. Isso levanta um debate importante. Até que ponto figuras com esse alcance podem se eximir de responsabilidade sobre o que propagam? A ausência de posicionamentos sérios e a manipulação de narrativas e relatos de abuso nos bastidores tornam sua figura pública algo bem mais problemático do que muitos imaginam à primeira vista. Rico Melquiades despontou no cenário dos realities brasileiros como um dos participantes mais explosivos e controversos de A Fazenda 13, onde acabou vencendo o programa. Desde então, se consolidou como um influenciador digital voltado para o entretenimento, mas como uma marca registrada. Gritarias, tretas, humilhações públicas e comportamento excessivamente agressivo. O problema? Tudo isso não só foi normalizado, como transformado em marca pessoal e até monetizado, revelando um ponto delicado da cultura digital atual. Quanto mais escândalo, mais engajamento. Durante sua participação em realities e depois em seus próprios conteúdos, Rico ficou conhecido por protagonizar cenas de humilhação, gritos, xingamentos e atitudes passivo-agressivas com colegas, amigos e até seguidores. E embora muitos o defendam dizendo que ele é sincero demais para as pessoas, o que se vê é um padrão de comportamento abusivo, tóxico e muitas vezes destrutivo, disfarçado como autenticidade. Nas redes sociais, Rico constantemente entra em atritos com outras figuras públicas, como se estivesse vivendo em uma permanentemente arena de reality show, seja nos stories, lives ou participações em programas de TV. Ele não perde a chance de provocar, debochar ou insultar, tornando o conflito seu principal motor de relevância. Mesmo após diversas polêmicas envolvendo seu comportamento inaceitável, como brigas públicas, comentários ofensivos e humilhações direcionadas a colegas, Rico não apenas manteve contratos com marcas e presença na mídia, como passou a ser ainda mais convidado para eventos, premiações e ações de marketing. No dia 14 de maio de 2025, Rico foi chamado para comparecer ao Senado Federal para prestar depoimento à CPI das Bets, que investiga a atuação de plataformas de aposta no país. Sua convocação ocorreu após ser alvo da Operação Game Over 2, deflagrada pela Polícia Civil de Alagoas, que apura a promoção irregular de jogos de azar online. Durante a sessão, Rico negou ter cometido irregularidades e afirmou que nunca utilizou contas demo para promover jogos online. Contas demo são oferecidas por plataformas para que influenciadores mostrem os jogos ao público, operando com algoritmos que facilitam os ganhos e criando uma falsa impressão de facilidade de lucro. O depoimento de Rico Melquiades na CPI das apostas evidenciou uma complexidade da relação entre influenciadores digitais e a promoção de jogos de azar, levantando questões sobre responsabilidade desses profissionais na divulgação de atividades que podem impactar negativamente a vida dos seus seguidores. Camada 4. Virgínia Fonseca se tornou um dos maiores fenômenos de audiência e monetização das redes sociais brasileiras, com uma imagem construída sobre luxo, maternidade, empreendedorismo e família perfeita. Ela virou sinônimo de influenciadora que venceu na internet, acumulando contratos milionários, produtos licenciados e um casamento com o Zé Felipe que rende mais engajamento do que muitos artistas solo. Mas por trás da maquiagem bem feita e das dancinhas com a sogra, Virgínia representa o ápice da comercialização da vida pessoal como produto e o total colapso da linha entre influência e responsabilidade. Virgínia transformou sua família em literalmente uma empresa, com a família Fonseca Camargo operando como uma marca. Cada evento pessoal se tornou um conteúdo e cada momento íntimo uma vitrine de consumo. De enxovais a viagens, de gestações a crises conjugais, tudo é aproveitado para promover produtos próprios ou de patrocinadores. Ela é o retrato moderno da figura pública que não tem mais vida privada, apenas campanhas. E o seu público, em boa parte composto por jovens mulheres e mães, muitas vezes acredita nesse ideal inatingível de sucesso e harmonia familiar com algo real, o que levanta sérias questões éticas. Em maio de 2025, assim como Rico Melquiades, Virgínia também foi convocada para prestar esclarecimentos na CPI das Bets, devido à sua participação em campanhas publicitárias de casa de aposta online, como Esportes da Sorte e a Blaze, que utilizavam influenciadores para atrair apostadores. Virgínia havia sido uma das principais promotoras da plataforma Blaze, frequentemente anunciando seus supostos ganhos e incentivando seguidores a apostarem. O problema? A Blaze, assim como outras casas sob investigação, é acusada de não ter licença legal para operar no Brasil, além de práticas opacas que favorecem o vício, especialmente entre jovens e menores de idade. Durante a sessão,
Virginia negou que recebesse comissões baseadas nas perdas dos apostadores que acessavam sites por meio dos seus links. Ela afirmou que seus contratos eram de publicidade, com valores fixos e que não havia cláusulas relacionadas a lucros sobre prejuízos dos usuários. No entretanto, uma reportagem da revista Piauí revelou que seu contrato com a Esportes da Sorte previa um adiantamento de 50 milhões e uma bonificação de 30% sobre perdas dos apostadores que utilizassem seu link de afiliada. Virginia alegou que essa cláusula nunca foi ativada e que o contrato exigia confidencialidade. O depoimento de Virginia foi marcado por críticas ao seu comportamento durante a sessão. Ela compareceu vestida com um moletom estampado com o rosto de sua filha, confundiu o microfone com um canudo de seu copo e tirou uma selfie com o senador Cleitinho. Essas atitudes foram consideradas desrespeitosas por parte da imprensa e do público, que esperavam uma postura mais séria diante a gravidade do tema. O maior problema é que, para seu público, muitas vezes carente de uma representatividade ou perspectivas econômicas reais, ela é vista como um exemplo a ser seguido, mesmo quando promove práticas claramente nocivas, como jogos de azar. Mesmo após a repercussão negativa na CPI das bets, nenhuma marca rompeu o contrato com a Virginia, e sua base de fãs permaneceu majoritariamente intacta. Isso mostra o quanto certas figuras na internet são blindadas por sua utilidade comercial, enquanto figuras menores seriam canceladas ou apagadas por muito menos. Nascido Dilson Alves da Silva Neto, Nego Di ficou conhecido nacionalmente no BBB 21. Logo na estreia, disse diante as câmeras ser machista, homofóbico, racista e gordofóbico, e que precisava mudar. A frase não era uma piada autodepreciativa, era um resumo cru das posturas que o público veria na semana seguinte, coroado por uma rejeição recorde de 98% da eliminação. Fora da casa, Nego Di capitalizou a polêmica. Em 2022, lançou o stand-up 98%, o show, cujo marketing girava justamente em torno do cancelamento e incluía piadas transfóbicas contra Linda Quebrada, então participante do BBB 2022. A apresentação lhe rendeu uma nova onda de críticas e pedidos de boicote. Em agosto de 2024, a Justiça do Rio Grande do Sul condenou o humorista a 1 ano de mês de detenção e ao pagamento de R$10 mil em danos morais por difamar e injuriar a deputada estadual Luciana Genro em um vídeo publicado nas redes sociais. Menos de um mês antes da sentença, a Polícia Civil Gaúcha prendeu Nego Di em Jurerê, Santa Catarina, por suspeita de estelionato e lavagem de dinheiro. A investigação aponta que ele usou a própria influência digital para vender eletrônicos em uma loja virtual sem entregar os produtos, lesando pelo menos 370 clientes e movimentando mais de R$5 milhões. Ele passou mais de 130 dias preso preventivamente até conseguir habeas corpus no STJ em novembro de 2024, mas continua réu no processo. Paralelamente, o Ministério Público também o investiga por rifas online, supostamente fraudulentas, usadas para lavar cerca de R$2 milhões. Mesmo diante de processos criminais e civis, Nego Di mantém perfis com milhões de seguidores, onde reitera o discurso de vítima do sistema do cancelamento. Essa narrativa transforma crimes reais em intrigas da mídia e reforça a cultura de que polêmica gera lucro, até quando envolve golpismo ou discurso de ódio. Natural de Cajazeiras, na Paraíba, Ítalo Santos ganhou notoriedade nas redes sociais por compartilhar vídeos de dança em um estilo de vida luxuoso. Em dezembro de 2023, seu casamento com o cantor Euro chamou a atenção pelo luxo extravagante, incluindo a distribuição de iPhones 15 Pro Max como convites para os convidados. Em dezembro de 2024, o Ministério Público da Paraíba iniciou uma investigação contra Ítalo, após denúncias de possível exploração de crianças e adolescentes. As acusações referem-se à participação de menores em vídeos de dança com a conotação sexual publicado pelo influencer. A promotora Ana Maria França, responsável pelo caso, afirmou que está analisando o conteúdo das postagens, as idades dos participantes e o vínculo deles com o Ítalo. Ítalo se defendeu nas redes sociais, alegando que os responsáveis pelos menores autorizavam suas participações nos vídeos e que algumas das adolescentes envolvidas já eram emancipadas. Enquanto eu editava esse vídeo, surgiu uma nova e extremamente delicada informação envolvendo o Ítalo Santos. Foi divulgado que a Camilinha, uma figura frequente nos vídeos deles e nas redes sociais, engravidou do irmão mais velho dele enquanto ela tinha 17 anos de idade. E o pior de tudo é que ela perdeu o bebê, e não faz muito tempo que isso aconteceu. Praticamente um dia, 18 horas por aí, antes de eu gravar esse áudio para pôr no vídeo. E para piorar a situação, o Ítalo Santos está expondo isso nas redes sociais dele como se fosse algum conteúdo normal que ele faz, entendeu? Para milhões de seguidores.
Então, isso já é uma atitude eticamente reprovável e envolve questões sérias de exposição de uma menor de idade. Eu não vou mostrar esse vídeo aqui porque a menina tá claramente destruída com a situação, que ela talvez nem entenda direito. Camada 5. Paulo César Goulart Siqueira, conhecido como PC Siqueira, foi um dos pioneiros da produção de conteúdo digital no Brasil. Seu canal, Mas Poxa Vida, no YouTube, criado em 2010, acumulou mais de 2 milhões de inscritos, tornando-se referência na plataforma. Além disso, PC Siqueira expandiu sua carreira na televisão, apresentando programas na MTV Brasil, Play TV e TBS Brasil. Em julho de 2020, PC Siqueira enfrentou acusações graves após o vazamento de supostas mensagens nas redes sociais, nas quais ele teria admitido o recebimento e compartilhamento de imagens de conteúdo impróprio envolvendo uma criança. O influenciador negou as acusações, alegando que as mensagens eram falsificações e que estava sendo vítima de uma articulação criminosa. A Polícia Civil de São Paulo iniciou uma investigação, realizando a perícia nos dispositivos eletrônicos do PC Siqueira. Em fevereiro de 2021, a perícia concluiu que não havia evidências de que ele tivesse armazenado ou compartilhado material de infantil, nem mantido conversas ou realizado buscas relacionadas ao tema. Apesar da conclusão da perícia, as acusações tiveram um impacto devastador na carreira de PC Siqueira. Ele excluiu seu canal no YouTube e tornou privadas suas contas nas redes sociais. Projetos como o canal Ilha de Barbados, que mantinha com Rafinha Bastos e Cauê Moura, foram encerrados. Em novembro de 2020, PC Siqueira tentou retomar sua presença online, relançando seu canal no YouTube. No entretanto, enfrentou críticas e resistências do público, o que dificultou sua reintegração ao cenário digital. Em 27 de dezembro de 2023, PC Siqueira foi encontrado morto em seu apartamento em São Paulo, aos 37 anos. A causa da morte foi registrada como suicídio por enforcamento. Thiago Brenand não era influenciador digital no sentido tradicional, como criador de conteúdo ou personalidade ativa nas redes sociais. No entretanto, ele utilizava plataformas como Instagram e TikTok para compartilhar aspectos de sua vida pessoal, incluindo viagens, hobbies e ostentação da riqueza, o que lhe conferia certa visibilidade online. Essa presença digital, embora não configurasse uma carreira como influenciador, contribuiu para a notoriedade de sua imagem pública. Herdeiro de uma das famílias mais tradicionais de Pernambuco, tornou-se um dos nomes mais infames do Brasil recente, com uma fortuna estimada de 300 milhões de reais, proveniente da herança do Hospital Santa Joana, fundado por seu pai. Brenand passou de empresário discreto a símbolo de violência sexual, cárcere privado e tortura psicológica. Em agosto de 2022, um vídeo em que Brenand aparece agredindo a modelo Helena Gomes em uma academia de luxo em São Paulo viralizou, desencadeando uma série de denúncias. A partir deste episódio, ao menos 9 mulheres o acusaram de crimes como estupro, cárcere privado, tortura, ameaça e corrupção de menores. Após a repercussão do caso, Brenand deixou o Brasil em setembro de 2022, indo para Abu Dhabi. Em outubro do mesmo ano, foi preso nos Emirados Árabes Unidos, mas liberado após pagamento de fiança. Em abril de 2023, foi extraditado para o Brasil e preso preventivamente. Até setembro de 2024, Brenand acumulava 4 condenações por crimes contra mulheres, totalizando mais de 27 anos de prisão. As sentenças incluem estupros cometidos entre 2016 e 2022, além de agressões físicas. Em um dos casos, a vítima foi estuprada diversas vezes ao longo de 3 semanas e ameaçada com a divulgação de vídeo dos abusos. Relatos de vítimas e testemunhas descrevem Brenand como uma pessoa fria, com comportamento violento e histórico de ameaças. Em alguns casos, ele teria forçado mulheres a fazerem tatuagens com as suas iniciais e ameaçando divulgar vídeos íntimos. Desde julho de 2024, Brenand está detido na penitenciária 2º de Tremembé, no interior de São Paulo. Conhecido por abrigar presos de alta notoriedade, ele responde a outros processos por crimes semelhantes, incluindo corrupção de menores e cárcere privado. É fácil olhar para esses casos e pensar que são só celebridades da internet, fazendo bobagens. Mas a verdade é mais dura. Esses influenciadores moldam o comportamento, influenciam o consumo, redefinem o que é certo, o que é normal, o que é aceitável. E fazem, muitas vezes, sem qualquer senso de responsabilidade, sem empatia e sem ética. Eles vendem a própria imagem como produtos, e muitas vezes vendem também a mentira, o silêncio, a manipulação, o vício e o desprezo pelo outro.
Vivemos em uma época em que a influência substitui a autoridade, e isso é perigoso, porque quando quem influencia não presta contas a ninguém, o resultado é exatamente o que este iceberg mostra: gente que explora, engana, abusa e lucra, e continua no topo, blindada por números e por contratos. O que está aqui não é só uma denúncia, é um retrato de onde chegamos, e um alerta sobre quem seguimos, quem ouvimos e por quem deixamos ser moldados.